Você sabia que o MAB, o Memorial Aeroespacial Brasileiro, foi idealizado por um grupo de empresários em parceria com o DCTA, visando o desenvolvimento da nossa cidade? E o Entrevistas de hoje está aqui no MAB para conhecer um dos idealizadores, uma das pessoas que encabeçou essa ideia na cidade. Ele é joseense, já foi presidente da Associação Comercial e Industrial de São José. Assumiu a direção de um jornal com apenas 16 anos e comandou uma das maiores gráficas da cidade. Coordenou o projeto da réplica da Casa de Santos Dumont e atualmente desenvolve um projeto de resgate do tropeirismo com uma casa de cultura em Monteiro Lobato. O Entrevistas de hoje é com Cristóvão Cursino. Cursino, obrigada, viu, por me receber aqui no MAB, Memorial Aeroespacial Brasileiro. O Cursino, ele já foi presidente da ACI, Associação Comercial e Industrial, na década de 90, participou de movimentos de empresários visando o desenvolvimento da cidade, junto com o DCTA, né? E uma das ideias foi a criação do MAB. Exatamente. Em 2003, nós criamos a Associação Brasileira de Cultura Aeroespacial e, em parceria com o DCTA, decidiu a construção desse memorial. E falando em movimentos de preservação de cultura, se hoje a gente tem parque tecnológico, tem o próprio aeroporto funcionando aqui em São José, de certa forma, a raizinha, o comecinho foi com o MAB. Tem uma ligação com o grupo da Bicaer e que o MAB se consolida, né? Então, realmente é uma análise muito interessante desse movimento que a comunidade se uniu para poder preservar a cultura espacial, o que é desenvolvido no CTA e nos seus institutos. O restante realmente é consequência. Cursino, me explica o que é a Bicaer? É uma associação, um grupo de pessoas? Não, é uma associação, é uma ONG, uma associação não governamental, criada por civil e também por ex-militares, né? São reformados, né? Participou, são 2 ex-brigadeiros do CTA, diretores do CTA, 2 ex-reitores do ITA, da Agência Espacial Brasileira, e engenheiros, arquitetos. Então é um cidadão que queria defender a cultura aeroespacial, e a gente continua. Quando eu apresentei o Cursino no programa, no comecinho do programa, eu falei, né, que você foi o idealizador, quem encabeçou tudo isso, mas na verdade você não fez nada sozinho, não, né? Não, é um grupo. É um grupo de pessoas. É um grupo que nós tivemos na primeira reunião em 2003 com o Brigadeiro Ribeiro, que era o diretor do CTA, participou o Brigadeiro Frazão, passou o Basílio Baranoff, a Eliane Carvalho, o ex-reitor do ITA, o Cecchini, o reitor também do ITA, o Charles XV, o Walter Mello. São essas pessoas e o artista Edson Braga, que fez o desenho dessa praça, que fez da casa lá do Santos Dumont. Então esse era o grupo da Bicaer. Agora, o MAB, ele funciona desde 2005, é isso? Ele começou em 2004, foi inaugurado em 2004. 2004, e aí assim, ele funciona, está em funcionamento até hoje. Sim. Aliás, convido você, nosso telespectador, vir conhecer o MAB, é aberto ao público. O MAB, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho da Encantada, que é a casa do Parque Santos Dumont, que o Cursino comentou, também. Ele também participou. Tudo isso faz parte desse grupo da Bicaer que vê a questão da cultura aeroespacial, de preservação da cultura aeroespacial da cidade. Por quê? Porque a cidade realmente respira aviação. Sim. É importante? Muito. O desenvolvimento de um país é pela educação e pelo seu desenvolvimento tecnológico. E São José é a síntese dessa tecnologia, do conhecimento do povo brasileiro, né? Então, quando você vê um avião brasileiro voando em todos os lugares do mundo hoje, dá orgulho para nós aqui dessa cidade. E você tem tudo isso aqui, a urna eletrônica, você tem o projeto do carro a álcool, né? Então, todos esses projetos nasceram aqui, e quantos outros de fibra, satélite, está tudo aqui. O conhecimento de pesquisa dos institutos do CTA estão aqui.
Então, o sonho do Casimiro Montenegro, o sonho de todos os brasileiros, realmente está dentro do CTA. É o que nós temos de melhor nesse país, em termos de tecnologia, realmente está sendo desenvolvido aqui. Você quer conhecer um pouquinho da história da nossa cidade? O Cursino falou, a urna eletrônica foi criada aqui em São José, né? A parte, né? O carro a álcool, né? O projeto do motor a carro a álcool foi criado aqui em São José. E aqui também tem uma curiosidade, né? Porque tem uma réplica do Sputnik, que é aquele satélite dos russos, aqui no MAB. Nós ganhamos uma réplica do governo russo, né? Está aqui. Foi um presente e é uma coisa assim, uma curiosidade. São José recebe muitas visitas e vem o pessoal da Rússia. Quando eles chegam aqui e se deparam com essa réplica, eles ficam encantados que poucos lugares têm uma réplica dessa. Como nós ganhamos também a cápsula do foguete, né, que foi doado por o primeiro-ministro russo aqui dentro do MAB para o povo brasileiro. Nós não fomos buscar ainda, mas nós vamos. Muitas curiosidades. Cursino, na época que você foi presidente da Associação Comercial, além do MAB, você fomentou várias ideias, várias coisas aqui para o desenvolvimento da cidade, né? Olha, a Associação Comercial, ela politicamente, ela juntava as outras instituições. Lá tinha um movimento com 32 instituições, não só patronal como empregado, para desenvolver a cidade, entendeu? Então a luta pelo aeroporto foi uma luta muito grande, transferência do aeroporto militar para a Infraero e assim sucessivamente, entendeu? A internacionalização do aeroporto. Então tudo isso é um movimento da classe empresarial, junto com o Rotary, junto com as outras instituições. Agora, quando você vê nosso aeroporto funcionando desse jeito como está, você fica com o coração a mil. Maravilhoso. Eu acho que a cidade precisava muito disso, entendeu? E a cidade precisa continuar investindo em conhecimento, em pesquisa, em tecnologia. Os governos realmente precisam olhar com os olhos que o desenvolvimento de um povo passa por investimento em pesquisa e educação. Falando em desenvolvimento, pesquisa e educação, sabe quem desenvolveu muita coisa pelo nosso país? Alberto Santos Dumont, que dá nome ao Parque Santos Dumont aqui na cidade e agora tem uma réplica da casa que ele morava lá em Petrópolis, a Encantada, e o Cursino também foi um dos idealizadores dessa casa e é para lá que a gente vai no próximo bloco e eu espero você, hein? Não sai daí! De volta com a entrevista, segundo bloco do nosso programa, hoje com o Cristóvão Cursino, idealizador do MAB. A gente saiu do MAB, estamos agora na Encantada, a réplica da casa do Santos Dumont, aqui dentro do Parque Santos Dumont. Cursino, o que a Encantada tem a ver com o MAB? Olha, é parte do projeto da Bicaer, das etapas de preservação da cultura aeroespacial da cidade de São José dos Campos. E aí, então, a Casa Encantada vem para complementar o projeto do MAB, que a gente já conversou um pouquinho no primeiro bloco, né? Exatamente. Como nós temos a Casa Encantada no Parque Santos Dumont, nós temos também o 14 bis, quer dizer, é um conjunto. O Parque Santos Dumont, as portarias são nomeadas como 14 bis e Demoselle. Então, ele é um parque temático. Aliás, por que se chama Parque Santos Dumont? Foi uma homenagem que o então prefeito de São José dos Campos, o brigadeiro Sobral, ele cria o Parque Santos Dumont, era um sanatório, e ele cria um parque em homenagem ao Santos Dumont, que é o grande herói brasileiro que precisa ser conhecido. Você já deve ter escutado falar, né? Que aqui no Parque Santos Dumont funcionava um sanatório. Aliás, funcionava sanatórios em vários pontos aqui da cidade, né? Naquela época. O 14 bis escovado em aço que está lá fora, que inclusive você vai acompanhar aí de uma outra gravação, porque está chovendo hoje, infelizmente a gente não pôde ir lá, faz parte de uma das suas ideias também, né? Faz parte da ideia desse grupo, né? Que eu participei. Esse grupo é formado por arquitetos, engenheiros? Exatamente, arquitetos, engenheiros, artistas, ex-reitores do ITA, ex-diretores do CTA,
pessoal da Agência Espacial Brasileira. Então, são vários cidadãos realmente que se reuniram para a preservação da cultura aeroespacial. Cursino, você é um homem da comunicação, é um comunicador. Daqui a pouquinho a gente ainda vai falar mais sobre o Cursino, né? Ele assumiu um jornal com 16 anos. Tá na veia essa questão da comunicação? Faz sentido você estar envolvido com essas coisas? Olha, o que faz realmente sentido é a sua criação, a sua origem, a sua identidade. Eu nasci em São José, tenho uma identidade com o CTA, com as pessoas que nasceram aqui. Então, tudo isso é muito caro. Então, defender essa cultura é uma obrigação de todo cidadão, principalmente quando a gente acha que essa cultura está se perdendo. A réplica da Encantada, ela é justamente igual à casa que Santos Dumont tinha lá em Petrópolis, né? Exato. Fala um pouquinho da casa pra gente. Olha, a casa é um chalé alpino com 44 metros. Todas as coisas, medidas, os móveis, são feitos sobre a encomenda do Santos Dumont. Ele participa da construção da casa, entendeu? A casa, não sei se você sabe, é fruto de uma aposta, né, que ele faz, que tinha um hotel na frente da casa, que era em frente do Morro do Encanto, e um desafio que ele ia construir uma casa em cima de uma pedra. E ele constrói a casa em cima de uma pedra. A casa, a Encantada, porque chama Rua do Encanto. Agora, por que ele é tão pequenininha? Porque o Santos Dumont era sozinho, né, ele morava sozinho, então ele fez as coisas realmente na medida para ele. Cursino, você está aqui com uma pasta, uma papelada, e você estava comentando, acabaram aí os Jogos Olímpicos faz pouco tempo, que tem uma alusão aí. Parece que o pessoal das Olimpíadas roubou um pouco das ideias que vocês tiveram aqui para Encantada, né? Me fala, nem precisa mexer agora, mas me fala que ideia é essa da Torre Eiffel. Me arrepia. O artista de São Braga, a casa ela não está totalmente terminada. Uma das coisas que os membros da Picaera ainda querem ajudar o governo a gente concluir essa obra. A entrada da casa, nós está planejado em mosaico português uma torre Eiffel que você faz do portão de entrada e sobe até o muro. Então você veja a ideia do artista de colocar uma torre Eiffel espelhada no chão. Agora, na abertura das Olimpíadas, você assistiu o desfile de moda numa torre Eiffel, certo? Espelhada para a Torre Real. Você veja o que é realmente a sensibilidade artística. Isso nós fizemos em 2006, ou seja, praticamente... Quase um plágio. Quase um plágio. Se for algum joseense envolvido nesse grupo... Olha, maravilhoso esse projeto da casa, realmente é uma obra de arte que a gente tem que precisar concluir. Você foi um dos convidados a abrir a Encantada, né? Como que estava seu coração no dia da inauguração aqui? Olha, foi assim, um momento especial na minha vida. Entendeu? Porque realmente é um sonho, você se dedica a um trabalho, a uma causa, e quando você vê que realmente ele está se realizando, você fica bem. E as autoridades presentes, né, elas me convidaram para puxar a fita, então realmente eu fiquei encantado. O MAB, uma idealização do Cursino, a Encantada, tem outros projetos que fazem parte do seu sonho aqui na cidade? Olha, nós temos o banhado, né? Que é uma coisa muito séria que a gente precisa cuidar. Nós trabalhamos num projeto em 92 chamado Ecopark e a preservação do banhado de uma área de 5 milhões de metros quadrados, né? E é um pouco diferente do projeto que está sendo colocado hoje. Olha só, o banhado todo mundo sabe que é o amor da minha vida, é a minha parte favorita em São José. Eu costumo falar com os entrevistados, o banhado é meu lugar favorito em São José. Qual que é o seu lugar favorito em São José? Banhado. O banhado. Então estamos juntos, o joseense. Porque o banhado, a gente sempre fala, ele estava aqui. Ele está aqui e vai estar depois de nós. Então nós temos uma obrigação, um compromisso com o futuro de deixar o que nós encontramos. Quero voltar um pouquinho, a gente falou sobre o 14 bis, que é perfeito, né? Ele é praticamente igual ao que o Santos Dumont voou lá em Paris. O 14 bis que está aqui na entrada do Santos Dumont, como que foi para trazer, colocar ele aqui? Olha, a construção dele, né, que ele foi feito dentro do CTA. A Bicaer conseguiu a verba com a Petrobras e nós construímos o 14 bis numa conversa entre eu, o brigadeiro Argolo, na época que a gente conseguiu fazer isso. É o projeto feito pelo engenheiro Montondon, do ITA, é o terceiro, quarto projeto. E é o projeto que ele atinge um grau de refinamento muito grande. Até o motor dele foi fundido.
entendeu? Então isso, eu cheguei a entrevistar o Montandon antes de falecer, então essa réplica é uma réplica perfeita do 14 bis. E está aqui no Parque Santos Dumont aberto para toda a população. Vou fazer o seguinte, um rapidíssimo intervalo, daqui a pouquinho a gente vai subir aqui o andar onde o Santos Dumont dormia, a réplica dele, porque eu quero conversar mais com o Cursino, mas agora eu quero saber um pouquinho mais da vida dele. Ele já teve gráfica, ele já quase assumiu um jornal, quase não, assumiu, daqui a pouco ele conta pra gente, não sai daí. Para ir lá no quarto do Santos Dumont, tem que subir essa escada aqui, bem diferente essa escada em Cursino, estranha. É uma das coisas realmente que faz o diferencial nessa casa, uma escada de pé trocado do Santos Dumont. Ele era supersticioso? Ele era supersticioso, sim, mas a escada, na realidade, é a questão para você não bater a canela, né? Em questão de... De volta com entrevistas, último bloco do nosso programa. Hoje eu estou com o Cristóvão Cursino. E sabe onde eu estou sentado? Ó, na cama do Santos Dumont. Quem diria que isso aqui é uma cama em Cursino? Você vê, menina, a genialidade do Santos Dumont, a praticidade das coisas, dos móveis dele. Aqui ele estava de frente ao hotel, né? Que ele, telefone, encomendava comida. A casa dele não tem cozinha. O delivery ele já tinha implantado. Não existia, ele pedia comida do hotel, ele não cozinhava. Não. Tem um telefone aqui atrás, ó, ligava pro hotel, pedia comida, vinha e chegava. Exatamente. Por que eu falei pro Cursino pra gente subir aqui? Porque a gente conversa com um amigo, a intimidade, a gente sempre ia na cama, né? Quando é jovem, a gente leva os amigos no quarto e fica conversando e jogando conversa, porque essa conversa é para voltar no passado. Eu falei no bloco anterior que com 16 anos você assumiu um jornal. Me conta essa história, como que foi sua família? Seu pai tinha o jornal, depois teve a gráfica, me explica direito. Olha, em 1928, meu pai, ele compra uma tipografia e monta o jornal Folha Esportiva, em 1928. Aí são os vários jornais, São José dos Campos, chegar o Diário São José dos Campos. Aí quando meu pai faleceu, eu com essa idade tive que estar assumindo o jornal. Folha Esportiva por quê? Folha Esportiva porque ele era esportista, ele jogou bola tanto na Associação Esportiva São José como o Esporte Clube, que rivalizavam. E ele era contratado profissionalmente para jogar naquela época. E o dinheiro que ele ganhou foi que ele comprou a tipografia e montou o jornal. Jogava futebol? Jogava, era bom de bola. Você é bom de bola também, Cursino? Não, jogo menos, né? Menos. Na verdade, a minha praia acabou ficando a parte editorial mesmo, a parte gráfica, a parte de cultura. Aliás, de parte gráfica, você manteve, junto com o seu irmão, durante muitos anos, uma gráfica editora que fez muito sucesso aqui em São José, né? A Jaque Editora, né? Que chama José Antônio Cursino, Jaque Editora. Então, essa empresa tivemos uma felicidade de publicar uma centena de publicações de livros. Vários autores, né, vários nomes hoje que estão na vida aqui da cidade, publicaram livros lá e começaram nas páginas do jornal do meu pai. Por quanto tempo vocês mantiveram a Jaque? Olha, mais de 45 anos. Mais de 45 anos e numa época que tudo era impresso, que não tinha internet, né? Que não tinha... Nós pegamos a partir de 90, você já começa a pegar a internet, 80 e pouco. A gente já estava fazendo jornal com internet. Nós tínhamos um jornal de Campo Jordão lá, fazia semanalmente pela internet. Pela internet. Bem no começo da internet, a gente já fazia jornal semanal pela internet. Agora, além de manter o jornal com 16 anos e manter a gráfica depois, da onde surgiu a ideia de escrever? Porque depois de publicar, você começou a escrever? Fala assim, agora eu quero publicar o que é meu. Não, é consequência. Aí você tem que expressar o seu pensamento, o seu sentimento, e tem hora que você tem que colocar no papel. Cursino, dessa época toda, tudo isso serviu para quem você é hoje, né? O que você carrega? Moça, eu carrego um sentimento muito forte de agradecimento por tudo que eu tive na minha vida. Pelo pai, pela família, pelos irmãos.
E as lutas, né? Que eu tenho as lutas maravilhosas, entendeu? Eu, assim, as causas que eu abracei me fazem muito bem. Você comentou no segundo bloco, né, que a questão não é só fazer, mas por que você está fazendo, da onde você veio, né? A sua família, você é joseense, aí você faz questão de manter vivo isso, né? É a questão da sua identidade. Você se identifica com São José? Com certeza, me identifico com a cidade de São José dos Campos, com a cultura de São José dos Campos, com a cultura do homem vale paraibano, o homem vale paraibano. Falar em cultura, você foi o criador daquele prêmio de literatura de São Francisco Xavier, né? Foi, junto com alguns amigos, nunca sozinho. Todas as obras que eu tive sempre foi em grupo, nunca foi sozinho. É o prêmio SFX de literatura. Nós tivemos 5 edições, que começou num trabalho que a gente não concordava com o que o governo do estado estava fazendo, a gente praticamente se insurgiu, junto com a Academia de Letras de Jacareí, de Caçapava, o IEP de Lorena, a Academia de São José, e começamos a fazer a publicação de autores independentes, que começou sendo só da região, acabaram participando 18 estados e 5 internacionais. Cursino, todo o processo de criação, principalmente que envolva a educação e cultura, tem que ser um pouco de anarquista, né? Tem que ir contra um pouco o sistema, né? E o Estado. Tem que. Eu acho que os homens públicos, eles deveriam valorizar uma coisa que chama oposição, sabe? Aceitar a crítica construtiva. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante e faz a situação crescer. A sociedade melhora muito quando ela tem uma oposição consciente, não uma oposição que queira destruir, mas que queira ajudar a construir junto para melhorar. Falando em oposição e falando aí em criação, para a gente encerrar nosso programa, você mantém agora em Monteiro Lobato, nossa cidade vizinha, parceira, uma casa de cultura para reavivar o tropeirismo. Me fala um pouquinho dessa casa de cultura. Olha, na realidade é o Centro de Cultura Popular Ocílio Ferraz na cidade de Monteiro Lobato, entendeu? É uma área de 20 mil metros que nós estamos fazendo esse resgate de cultura popular, que é todo o nosso conhecimento. Então vai do Moçambique, a dança, a comida, a alimentação, é o tropeirismo, é a nossa história. É uma causa de preservação da nossa história, de valorização das nossas coisas, dos homens que realmente construíram. Hoje nós estamos aqui, né, alcançando espaço, lançando satélite, aviões, mas lá atrás nós tivemos os tropeiros, as pessoas que abriram as picadas, né, a história de Taubaté com seus bandeirantes, descobrindo Minas Gerais, mesmo Campinas, essa região toda do país, tudo passou pelo Vale do Paraíba. Então o Vale do Paraíba é um celeiro de acontecimentos nacionais. Quem está em casa pensando assim, mas o Cursino não para? Não para? Tem sonhos ainda? Tem, claro. Opa, com certeza. Eu acho que a gente tem que lutar até o último momento, porque a sociedade só vai melhorar se a gente realmente participar. Muito bem, dessa forma, com essa frase linda, vou encerrar o Entrevistas de hoje. Cursino, obrigada, viu, por me receber. Foi um prazer. Foi um prazer muito grande conhecer você e toda a sua equipe. E a você, muito obrigada por estar com a gente em mais um programa. Eu te espero no próximo e até lá você já sabe, pode nos acompanhar em nossas redes sociais. O @ tá marcado aqui, ó. Só acompanhar. Espero o nosso próximo programa. Tchau, tchau.